Estamos de volta com o Rafis Martins e agora vamos falar sobre a existência de um certo preconceito em relação ao cinema nacional. Como você estava falando aqui com a gente, você até comentou o caso da sua avó e tudo mais. A gente quer saber um pouco mais sobre essa síndrome de vira-lata. Se você puder explicar um pouco pra gente, a gente ficaria muito agradecido e botar isso em prática, como isso influencia o nosso cinema. Eu acho que a gente tem uma tendência cultural a valorizar o que vem de fora, né? E aí, portanto, a gente acaba reprimindo, ignorando o que está aqui dentro. Isso é um problema de fato, mas eu sinto que está muito conectado sobre como que essa cultura chega nessa comunidade, ou nesses territórios. A gente passou por anos, e hoje a gente vê uma crescente de diversidade nas telas, mas durante anos a gente não se via representado dentro delas. Então, como é que a gente consome algo onde a gente não se vê? Como é que a gente consome algo onde está nos dizendo que nós temos que ser diferentes do que nós somos? Isso, ao longo do tempo, gerou essa marca, que quando a gente fala de cinema, né, a gente pode chamar de síndrome do vira-lata, que é você recusar tudo aquilo que fala sobre a sua história. Porque, de certa maneira, também, o cinema e todas as práticas culturais, elas têm um papel social de te afastar da realidade, de certo modo. E aí, quando você vai querer ir para a tela se ver triste, sofrendo, chorando, eram essas as narrativas contadas. Eu sinto que hoje as pessoas se reconectam mais com o cinema por conta disso. Isso está diminuindo porque as pessoas se sentem mais representadas, se veem mais nesses espaços. Muito obrigada pela sua resposta. Agora, um pouquinho antes, a gente vai rodar um VT que a gente fez sobre a síndrome do vira-lata. No Brasil, uma mentalidade antiga ainda resiste, a chamada síndrome de vira-lata, uma expressão criada pelo escritor Nelson Rodrigues, que fala que tendemos a gostar mais de conteúdos e produções de outros países do que valorizar o que nosso próprio país faz, por acharmos que o que produzimos é de menor qualidade. Enquanto muitos países valorizam suas produções, por aqui ainda há certa resistência. Mas por que tanta desvalorização com o que é nosso? Apareceu algumas exigências de quem gosta de cinema nacional. Uma delas é pela qualidade da produção. E aí a gente perde. Qualidade de produção é tudo aquilo que envolve uma qualidade de produção, desde roteiro, a produção técnica, a produção artística, a desenvolvimento de atores e assim por diante. Então, eu acho que hoje, se eu fosse analisar especificamente hoje, há pouco apego ao cinema nacional, é muito mais por uma perspectiva de técnica, porque é uma contradição, porque temos muitos grandes atores, haja vista a última atriz nossa que foi para ser premiada, que foi uma das indicadas em Hollywood. Então, não é que nós não gostamos do cinema nacional, eu acho que falta muito mais investimento em uma produção técnica, em uma produção artística, em um apelo cultural para o cinema nacional. Mesmo com o crescimento das plataformas de streaming e a conquista de prêmios internacionais, muitos ainda evitam produções nacionais, reforçando o estigma de que o que vem de fora é sempre melhor. Às vezes o próprio estrangeiro reconhece a qualidade do nosso cinema e a gente não, né? Por isso que a gente tem muito ator estourado em Hollywood, Wagner Moura mesmo, tem muita gente, o Rodrigo Santoro. São brasileiros que são reconhecidos por trabalhos lá de fora, tem trabalhos nacionais e que as pessoas às vezes nem conhecem. O cinema brasileiro é essencial para a valorização da cultura e identidade do país, ao retratar sua diversidade e estimular reflexões sobre questões sociais. Além do impacto cultural, a indústria gera empregos, movimenta a economia e impulsiona setores como turismo e comércio. Eu gosto de assistir, sim. Eu assisto alguns filmes nacionais porque normalmente eu gosto muito de ver atores que eu acompanho no dia a dia, tipo, nas minhas redes sociais, atores que eu acompanho desde pequena, que eu via em novela e eu achava muito bacana, e hoje em dia eu gosto muito de ver essas pessoas trabalhando. Eu assisto, sim, filme nacional, eu gosto bastante. Eu acho que é muito importante a gente valorizar a cultura do nosso país. E a gente tem personagens muito incríveis aqui no Brasil. O Paulo Gustavo, que morreu, entre outros artistas muito fantásticos, que são muito importantes para o nosso país e a gente tem que valorizar a arte deles. Como vocês puderam perceber no nosso VT, muitas pessoas têm diversas opiniões sobre os filmes brasileiros. Então eu queria perguntar para você, o que você acha que a gente pode fazer para potencializar esses filmes, para eles terem esse alcance e a gente talvez ultrapassar essa síndrome de vira-lata que a gente tem?
Eu acho que o que falta hoje para o cinema brasileiro é investimento, de fato. Tipo, é dinheiro, né? Nós temos profissionais qualificados. O Brasil, ele é uma indústria, a indústria cinematográfica brasileira, audiovisual como um todo, ela é muito potente. Há profissionais capacitados, os atores e atrizes do nosso país são extremamente talentosos. O que falta é reconhecimento, é dinheiro. E aqui eu entendo que falta também olhar para esse reconhecimento político, né? A gente ter investimento do nosso setor de universo federal para que essas pessoas tenham condições de trabalhar com dignidade, executar esses projetos e para que aí sim a gente valorize outras narrativas. Hoje a gente percebe muito que existe uma explosão, né, muito na toada do que eu comentei, de você não se identificar no que você vê nas telas. O que viraliza, o que vai para o cinema hoje? Histórias de comédia. Né, colocando a gente nesse lugar do estereotipado, do pobre que grita, quando você pega comédias, por exemplo, Farofeiros, etc., que é maravilhoso. Eu adoro aquele filme, rio horrores com a minha família. Mas não é só isso que a gente não são só essas histórias que a gente pode contar. Então, se a gente tiver investimento para uma diversidade cultural, para trazer novos olhares, trazer pessoas desses territórios contando as suas narrativas, com certeza a gente vai ter muito mais pluralidade e aí sim mais pessoas se enxergarão e, portanto, também irão aos cinemas. E na sua opinião, qual o papel das produtoras independentes na distribuição de impacto de filmes nacionais? Olha, eu acho que assim, por você ser independente, você já está ali meio que Deus no comando de Jesus na causa, né? Tipo, então, agarrem nas mãos das produções de impacto, tipo, conversem com pessoas produtoras, diretoras de impacto, para entender como é que você leva esse material adiante. Hoje tem muito filme independente que meio que morre na praia porque vai para os festivais, mas não conseguem chegar nesses territórios. E há outras saídas que não o circuito que a gente conhece para você ir para as telonas, tá nos cinemas que hoje vivem dentro dos shoppings. Então pensem em outras estratégias, vão até os territórios, dialoguem com organizações, com pessoas que têm trabalhos semelhantes que conversem com a temática do seu filme e com certeza você vai conseguir entregá-lo para muitas mais pessoas. Muito obrigada pela sua participação, Rafis. Foi muito especial ter aqui hoje e muito obrigada novamente. Eu te agradeço. E assim, entre luzes, câmeras e muita ação, chegamos ao fim de mais um Planeta SPM. Hoje, nosso roteiro nos levou pelos caminhos do cinema e esperamos que você tenha curtido cada cena. A todos que assistiram ao nosso programa, muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!